voltar para Maringá, conversar agora com o nosso comentarista Felipe Dalk, já tá por lá. Boa tarde, Dalk. E aí, muito calor por aí? Boa tarde, TT, boa tarde, Jana, Alexandre, todo mundo que está na escuta aqui da Jovem Pan News e também pelo YouTube. A gente está aqui em Maringá, já chegamos ontem de madrugada, tivemos até uma dificuldade aí para conseguir chegar, né, por conta do trânsito. E sim, TT, tá muito calor. Eu fui lá embaixo agora há pouquinho, tá a cerca de 30 graus, como o Júlio até destacou. A sorte é que o jogo é à noite, né? Jogo 9h30 da noite, dá para dar uma amenizada nesse calor, acaba ficando mais tranquilo. Mas nesse momento tá calor. Se fosse 4 da tarde, o jogo ia ser bem difícil, ia ter que ter parado para reidratação dos atletas, até nossa, viu, TT? Sem dúvida nenhuma, e olha, eu não descarto a possibilidade de realmente, mesmo com o jogo à noite, ter uma parada para hidratação. Dalk, vamos falar um pouquinho desse jogo de hoje. Coritiba entra em campo, duas certezas a gente já tem. A entrada do Diego Porfírio na lateral esquerda, no lugar do Vitor Luiz, e também o retorno do Bruno Gomes a essa meia cancha. Você acha que o Antônio Oliveira vai fazer outras mudanças ou a princípio vão ser só essas duas? Como o Júlio disse, né, a tendência da entrada do Robson aí no ataque, no lugar do Potker, o Potker que jogou o primeiro jogo, descansou o segundo, jogou o terceiro e agora pode descansar também. O Robson ainda não teve a oportunidade de ser titular nessa equipe do Coritiba, ele entrou em todos os jogos, mas entrou sempre no segundo tempo, ainda não conseguiu mostrar, né, o bom futebol que fez ele sair do Coritiba para ir para o Fortaleza, que ele mostrou no Fortaleza também. Então eu acredito no Robson entrando. Quero ver um pouco mais o Diego Porfírio, né? Até foi destacado aí o Júlio a questão do que o próprio Porfírio falou, né? No sentido de que ele precisa fazer essas boas partidas nesse restante de campeonato estadual, justamente por isso, porque ele é um atleta que veio para cá com uma vitrine muito boa, mas ele não conseguiu de maneira alguma, ter uma sequência. Ele teve diversas lesões, isso acabou complicando demais a situação do Diego Porfírio. E eu acho que ele precisa aproveitar o mais rápido possível essa chance que vai ter do Antônio Oliveira. Porque o Vitor Luiz, a gente sabe, né, TT, que ele foi contratado para ser o titular. Então qualquer coisa diferente disso vai ser uma surpresa. Mas o Porfírio tá ali, ele vai querer pedir passagem, mas para isso ele precisa mostrar. Para isso ele precisa fazer um bom jogo. E hoje é uma baita de uma aposta, né, no Porfírio, porque hoje é um jogo extremamente importante. É um jogo que reedita a final do Campeonato Paranaense do ano passado. Então, além do Porfírio e do Robson, como eu disse, tem o Bruno Gomes que você citou, que para mim é um cara sensacional, um baita de um jogador. Acho que ele sim é um grande reforço do time do Coritiba, né? O Coxa perdeu um pouco sem ele contra o Rio Branco e agora precisa dele para, quem sabe, manter o 100% de aproveitamento. Sobre isso, inclusive, Dalk, o Alexandre falando aqui agora, o Vitor Luiz, eu vi muitos colegas e amigos também, torcedores do Coritiba, reclamando muito dos 3 primeiros jogos, né, desse início do Vitor Luiz como titular do Coritiba, dizendo que o lateral ainda não se encontrou muito. Então você vê talvez uma chance para uma briga por essa posição, depois até queria ouvir a Jana sobre isso também, mas aproveitando que você já tá aí para comentar o jogo, já te mando essa bomba aí no seu colo para você responder. Cara, assim, eu vejo muito que o Vitor Luiz conseguiu uma evolução constante nesses 3 jogos, né? Ele ainda não é um primor de jogador como ele já mostrou ser, né, em outras equipes, principalmente na equipe do Palmeiras, também no Botafogo, mas eu acho que é uma evolução natural que o Vitor Luiz vai passar. Não é fácil, assim, você chegar num clube novo também, se adaptar tão rápido, né? Não é todo mundo que consegue fazer isso, e eu acho que ele, pela evolução que ele está tendo, ele vai conseguir desempenhar melhor. Não foi tão bem no primeiro jogo, no segundo jogo eu já gostei mais, ele já teve uma infiltração melhor pelo lado esquerdo, já foi melhor. No jogo contra a equipe do Rio Branco, bastante sólido defensivamente, mas ainda está precisando da característica principal do Vitor Luiz, que é a assistência,
que é o cruzamento, o cara da bola parada, né? E no Coritiba, ele vai ter um pouquinho de dificuldade de ser o cara da bola parada, né? Porque quando não tá o Bruno Gomes, tem o Jesus Trindade. Quando não tem o Jesus Trindade, bate o Manga, o Potker também pode bater. Então, são vários jogadores aí que têm essa característica boa de bola parada, só que o Vitor Luiz é um deles. Então, ele pode ser alternativa, sim, para quem sabe conquistar aí um melhor espaço e para cair nas graças do torcedor, que ainda aparentemente não aconteceu. Tá certo. Obrigada, existe uma expectativa, né? Quando o jogador chega no clube e o torcedor espera já que veja toda essa qualidade em campo nos primeiros jogos. Eu acho que, como o Dalk falou, ele evoluiu, né? Desde que estreou e vem mostrando que tem capacidade de assumir a posição, mas o Porfírio, será que vai ter também essa paciência de esperar para ver, né, o que ele pode entregar para o Coritiba? Eu acredito que pela vontade dele, pelo que ele fala no discurso, de que ele quer aproveitar essa oportunidade como se fosse, né, o campeonato mais importante da carreira dele nesse momento, porque é o que vai ser a vitrine dele em 2023. Ele precisa conquistar o clube, o espaço, para que ele realmente consiga ter uma sequência no Coritiba. Acho que as lesões atrapalharam bastante, ele ficou muito tempo fora, né? Acho que 8 meses, e aí ele precisa também de um certo tempo para conseguir mostrar o melhor dele, mas eu acredito que ele vai aproveitar da melhor forma possível, com muita entrega, com muita dedicação, já nessa partida de hoje, que é uma prova de fogo, não é um jogo fácil, né? Encarar o Maringá é um dos principais times aí de 2023 e é o time que em 2022 foi formado e que chegou até a final, foi vice-campeão, manteve boa parte do seu elenco, então vai ser um jogo teste aí pro time do Coritiba e pro Porfírio também. Falando do Bruno Gomes, é um jogador que também volta, né, que tá à disposição e que dentro do esquema tático do Antônio Oliveira, eu acho que vai poder participar mais da jogada, ser mais aproveitado, pisar mais na área, porque é a característica dele também, né? Típico meia que o Antônio gosta muito, né, Dalk? Exatamente, né? Eu acho que assim, a característica dele é extremamente importante para essa equipe do Coritiba, porque é um jogador que ele é muito versátil, né? O Bruno é um cara extremamente versátil, é um jogador que consegue chegar para atacar muito bem, né? Inclusive, ele mesmo disse no início da pré-temporada, lá, quando teve o Media Day, que ele gostaria de fazer mais gols, que ele gostaria de pisar mais na área, né? E o Antônio gosta de jogador assim, né? Que é um médio que vai chegar, assim como é o Andrei, por exemplo, que logo vai estar à disposição do técnico Antônio Oliveira para disputar a posição. E vai ser difícil, né, para ver quem é que vai sair, porque ele tem o Urso para jogar, o Bernardo está se apresentando bem, e daí tem o Bruno Gomes, que talvez seja um dos principais jogadores do Coritiba nesse início de temporada. Vai ficar difícil, né, e vai ter várias opções. E como a Jana falou da questão do Porfírio, eu acho realmente que ele precisa aproveitar uma chance que ele ainda não conseguiu aproveitar no Coritiba, infelizmente. Ele veio para cá com bastante cartaz, por ter sido jogador da seleção do Campeonato Gaúcho pelo Ipiranga de Erechim, e infelizmente, né, com as lesões recorrentes, ele teve várias lesões, né? Não foi só uma, foram várias lesões. Ele jogava uma partida, se lesionava, ficava 4, 5 fora. Daí ele voltava para o banco de reservas. Daí ele tentava jogar, aí ele se machucava de novo. Aí ele se machucava no treino. Então esse ano, com uma pré-temporada melhor, né, melhor preparatória para o jogador, quem sabe ele possa ter uma condição melhor. Só que para ele permanecer no Coritiba, ele vai ter que mostrar alguma coisa de diferente, né? Porque isso que ele apresentou até agora, é mais fácil o Coritiba aproveitar outros atletas, tentar até mesmo algum jogador das categorias de base e, obviamente, apostar no Vitor Luiz, que foi uma contratação para ser o titular, como eu disse, do que simplesmente renovar um contrato de um atleta que não conseguiu render em praticamente um ano. Agora, Felipe, o Rony Dalk manda um abraço para você, tá na escuta, tá? Um abraço pro meu pai aí. Ele que tá sofrendo ultimamente com futebol, viu, Jana?